1º da Lei 13.869 traz que os crimes de abuso de autoridade, aquelas autoridades do artigo 2º da Lei 13.869 de 2019, que são os agentes públicos, e aí o artigo 2º da lei, no parágrafo único da Lei 13.869 de 2019, traz aí quais são os agentes públicos, né? A exemplo do que nós já vimos lá no artigo 2º também da Lei 8.429 de 92, que é a definição de agentes públicos naquelas infrações de improbidade administrativa, a Lei 8.429 de 92, que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? Então, veja que o agente público, e aqui que vem o detalhe muito interessante, seja servidor ou não, por causa das espécies de agentes públicos. Nós temos aí 5 espécies de agentes públicos, né? Agentes públicos administrativos, agentes públicos delegados, agentes públicos credenciados, agentes públicos honoríficos e agentes públicos políticos, não é verdade? Sendo que os administrativos são 3. O servidor público da Lei 8.027, de 90, aquele que ingressa por concurso de provas e provas de títulos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, o empregado público da Lei 9.962 de 2000, né, que trabalha lá nas entidades públicas de direito privado, que são reguladas pela Lei 13.303 de 2016, ainda temos a Lei 8.745 de 93, que trata dos empregados, servidores temporários, né? E temos também os agentes políticos com mandato, que são os senadores e os deputados, né? Os deputados que representam a sociedade, nos termos do artigo 45 da Constituição Federal, os senadores que representam os estados, nos termos do artigo 46 da Constituição Federal, temos aí também os agentes políticos vitalícios, que são os juízes e os promotores, né? Os juízes, como prevê o artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal, os promotores do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, então tem a vitaliciedade também, né? Esses agentes públicos e os honoríficos são aqueles que não são agentes públicos, na verdade são agentes públicos, mas não são servidores públicos, não são empregados públicos, não são servidores temporários, não são credenciados, não são delegados, não são agentes políticos, né? Eles apenas exercem função pública, eles não têm cargo público. Então, os honoríficos são aquelas pessoas que não trabalham diretamente, mas podem vir a ser condenados por crime de abuso de autoridade, nos termos do que prescreve o artigo 1º da Lei 13.869 de 2019. Então, sendo servidor ou não, ele estará sujeito aí às penas de 6 meses a 2 anos de multa, ou se não, de 1 ano a 4 anos de multa, que são as penas combinadas para os crimes de abuso de autoridade. De abuso de autoridade no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercer essas funções, não é verdade? Então, ele vem abusar, ele abusa do poder que a lei lhe dá, né? Observado aí o princípio da legalidade, que estabelece o limite de competência, o limite de atribuição de cada agente público, né? E essa lei, tendo em vista que vai tratar dos crimes, e logicamente que nós temos também os crimes contra a administração pública, conforme prevê o artigo 327 do Código Penal, pode também trazer aí uma pena para quem não é, né, agente público. O camarada vai trabalhar como agente público delegado, né? E aí ele vai ser, o mesmo honorífico vai ser mesário nas eleições, né? Nos termos do artigo 120 da Lei 4.737 de 65, e acaba cometendo aí, levando as canetas, né? Leva as canetas emprestadas, então ele pode responder por peculato, lá do artigo 312 do Código Penal, né? Artigo 312 do Código Penal, mesmo não sendo agente público concursado, não ocupando o cargo, apenas ocupa a função, ele poderá responder
pelos crimes contra a administração pública, nos termos do artigo 327 do Código Penal. Essa lei é importante porque ela alterou várias outras leis, né? Rapidamente, aqui fazendo um apanhado, ela alterou a lei da prisão temporária, né? A lei 7.960 de 89, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ela obriga que o mandado, né, mandado de prisão tenha o início e o fim, exatamente para evitar constrangimentos, evitar aí a necessidade do uso, por exemplo, do habeas corpus, conforme prevê o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, e aquele procedimento do artigo 648 do Código de Processo Penal, quando há violação ao direito de ir e vir, previsto no artigo 5º, inciso 15, da própria Constituição Federal. Então, a lei da prisão temporária, ela também foi alterada nesse artigo 2º, parágrafo 2º, a lei 7.960 de 89. A lei 9.296 de 96, que é a famosa lei da interceptação telefônica, né, também foi alterada lá no artigo 10, no parágrafo único, né, que traz aí a sanção à autoridade que autorizar, olha, o juiz autorizar, né, o uso dessa escuta telefônica sem estar previsto na lei. Então, quando o agente ele usa da interceptação telefônica sem a autorização legal, ou o juiz autoriza sem os requisitos legais, ambos responderão por crime de abuso de autoridade. Essa foi a alteração do artigo 10 da Lei 9.296 de 96, não é verdade? Temos também alteração no próprio ECA, né, a Lei 8.069 de 90, lá no artigo 227A, que diz que só caberá essa sanção por crime de abuso de autoridade contra a criança ou contra adolescente, quando houver reincidência. Reincidência é a mesma prática criminosa num espaço aí inferior a 5 anos, né? Quando houver esse espaço inferior a 5 anos, como determina o artigo 63 do Código Penal, por exemplo, né? Então, veja que para que a pessoa seja condenada às penas acessórias lá do artigo 92, penas acessórias do artigo 92 do Código Penal, ou seja, aquelas penas, por exemplo, tirar o direito de dirigir, perda do cargo público, etc., como prevê o artigo 4º da Lei 13.869 de 2019, o artigo 4º traz as penas acessórias. E essas penas acessórias só poderão ser aplicadas quando houver reincidência, é o que prevê o artigo 227A da Lei 8.069 de 90, que é o famoso ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além de alterações em outras leis, por exemplo, a Lei 8.906 de 94, né, que trouxe aí, mexeu nas prerrogativas do artigo 7º, lá no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, traz as prerrogativas do advogado, né, daquele que opera com direito. Então, nós temos lá que a vedação, a violação do escritório, a violação ao direito de comunicação com os clientes, de representação da OAB, no caso de ser preso aí, né? Então, nós temos isso lá no artigo 7º, inciso 2, 3, 4 e 5, da Lei 8.906 de 94, elas foram alteradas em função exatamente de que violar a prerrogativa de advogado também constitui um crime de abuso de autoridade. Então, o delegado que não deixa ou não permite ao advogado que converse com seu cliente estará cometendo o crime de abuso de autoridade, como prevê o artigo 7º da Lei 8.906 de 94. Essa lei, logicamente, revogou também a Lei 4.898 de 65, que era a lei anterior, né, do abuso de autoridade, e também revogou 2 artigos do Código Penal. O primeiro artigo é o artigo que fala sobre o crime de abuso de autoridade, lá no parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º
do artigo 150 do Código Penal, né, traz lá aquela necessidade de que, uma vez que o Estado entre dentro do domicílio, violando aquilo que